Primeiro, eu agradeço de novo a presença de todos. É muito importante esse momento para nós. Agradeço a presença do André Singer, do professor André Singer, do professor Sérgio Fausto. Para nós foi uma honra ter vocês dois aqui para conversar com a gente nesse conjunto de conferências que a Escola de IESE está promovendo para discutir o atual momento que nós estamos vivendo. É um momento complexo, um momento bastante difícil do ponto de vista da sociedade brasileira, e a nossa intenção é poder promover um debate para o movimento sindical, que é o nosso público maior, mas para o conjunto da sociedade que foi convidada e que essa é uma conferência aberta, para que a gente possa discutir as diversas dimensões dessa crise, tanto passando pela dimensão sanitária, médica, passando pela questão econômica, os desdobramentos políticos e os desdobramentos sociais. A gente tem um conjunto de conferências colocadas aí para ser operada, e essa aqui tem, em especial, um papel muito importante, porque nós estamos na semana do 1º de maio, e a gente vai ter aí um 1º de maio muito diferente em vários sentidos. Um deles é porque vai ser o 1º de maio virtual, que a gente vai ter, né? Ou seja, sem as grandes concentrações, mas, ao mesmo tempo, é um momento importante de unidade das forças políticas, das forças democráticas, para se colocar aí no atual momento, na atual conjuntura. Então, eu quero agradecer, acima de tudo, a presença de vocês dois aqui. Para nós é fundamental, como eu disse, amigos de longa data, que a gente espera, em breve, poder se encontrar pessoalmente para tomar aquele café, tomar aquela cerveja juntos ali, que eu acho que é o que a gente precisa fazer, poder bater papos muito tranquilos e agradáveis. E aí, com isso, eu passo a palavra, então, para a nossa coordenadora de mesa aqui, que vai ser Eliana Elias. Eliana Elias é a diretora da Escola de IESE de Ciência do Trabalho. Novamente, agradeço a todos e estamos aqui juntos, aqui ouvindo com muita atenção para poder conversar mais tarde com vocês. Obrigado, gente. Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, bem-vindo à conferência da Escola de IESE de Ciências do Trabalho. Essa conferência que se propõe a discutir os impactos da presente pandemia sobre os aspectos políticos, econômicos e do mundo do trabalho. Especialmente neste dia, nessa noite, nós convidamos dois importantes cientistas sociais para refletir conosco e debater sobre as alternativas que nós podemos ter para a presente crise brasileira, a partir da visão de cada um dos nossos palestrantes. Para isso, nós convidamos André Singer, o professor André Singer, e o professor Sérgio Fausto. Como vai se organizar a nossa conferência? A nossa conferência ela está organizada em duas partes. A primeira parte ela será expositiva. Cada debatedor terá entre 15 e 20 minutos para decorrer sobre as alternativas possíveis para essa crise política que está presente. A partir daí, você poderá interagir com os debatedores através do nosso chat. Para isso, você pode, ao longo da exposição, encaminhar as suas questões. Nós pedimos que você identifique o princípio da sua questão com a letra P, para que Michele, que está acompanhando o nosso chat, possa recolher, recepcionar as suas questões e encaminhar para a mesa. Se você tiver alguma questão específica para um dos palestrantes, também, por gentileza, coloque na sua questão. Ao final das falas, nós iniciaremos o debate a partir das questões que forem enviadas por vocês. Portanto, é muito importante que vocês participem. Ao final também das exposições, para que haja tempo para debate, nós estaremos encerrando o chat para que a gente acolha e repasse para os palestrantes. Esperamos que até às 20 horas a gente tenha encerrado essa conferência e que ela tenha sido muito importante para vocês, tá bom? Então, nós podemos iniciar a nossa conferência e eu gostaria de apresentar, então, aqui o professor André Singer, professor, passando aqui, então, as referências, o professor de Ciência Política da USP, ex-secretário de Imprensa da Presidência da República, porta-voz da Presidência da República do primeiro governo Lula, de 2003 e 2007, autor de vários livros. Professor, muito bem-vindo à nossa conferência, sinta-se em casa e o senhor terá entre 15 e 20 minutos para debater com a gente esse importante tema. Muito bem-vindo.
Muito obrigado, então, a todas e todos. É um grande prazer estar aqui. Quero agradecer ao Fausto Augusto Júnior o convite, em nome dele, a toda a equipe do Diese, cumprimentar o meu amigo Sérgio Fausto, de 4 décadas, e dizer que, de fato, a situação que nós estamos vivendo é uma situação inusitada, né? Cheia de variantes, de cruzamentos complicados. Então, eu vou seguir aqui as minhas anotações. Então, durante algum tempo, não vou ver os nossos outros debatedores, membros da mesa. E eu vou tentar seguir a proposta que foi feita aqui pela direção do Diese, que nos apresentou 4 questões. Na verdade, das 4 questões que foram apresentadas, eu vou tentar aludir a 2, que são as seguintes. Se as instituições brasileiras estão cumprindo seu papel, eu estou tirando um pouquinho da ordem, porque essa era a segunda questão, mas eu vou tratar disso primeiro, e em seguida de qual é o papel das instituições e organizações da sociedade civil frente às incertezas que a pandemia do coronavírus traz. Eu não acho que dê tempo, nesse espaço que foi dado a cada um de nós, de tratar das 2 questões finais que são importantes também. Qual o legado das ações tomadas durante a crise para o futuro do país e se é possível vislumbrar, melhor dizendo, oportunidades neste cenário. Então, eu deixaria essas 2 questões aí para a fase do debate. Muito bem, eu queria começar, para tentar responder as 2 primeiras questões, fazendo uma observação de natureza teórica, que é necessária para situar o seguinte problema. Se nós estamos, com a pandemia, acelerando o que eu chamaria de deslizamento do Brasil da democracia para o autoritarismo. O termo que eu queria situar ou precisar é esse deslizamento. E a referência teórica que eu queria trazer é a ideia de autoritarismo furtivo. Países como Hungria, Polônia, Turquia, Tailândia, Filipinas, Rússia, Argélia, Azerbaijão, Etiópia e vários outros estariam dentro desse caso, desse tipo, que o cientista político Adam Przeworski, num livro publicado nos Estados Unidos em setembro do ano passado, que ainda não tem tradução para o português, chamou de autoritarismo furtivo. Autoritarismo furtivo é uma tradução que eu mesmo elaborei de uma expressão que em inglês é subversion by stealth. Eu demorei para chegar nesta fórmula de autoritarismo furtivo, não sei se é, do ponto de vista linguístico, a mais correta, mas como não há tradução em português, eu estou utilizando esta maneira de dizer. O Adam Przeworski, que é um dos mais importantes cientistas políticos do mundo, ele foi buscar essa ideia de autoritarismo furtivo num artigo de um jurista, publicado em 2015, numa revista de Iowa, uma revista de direito de Iowa. E eu resumiria, né, a ideia de autoritarismo furtivo em 3 elementos. Trata-se de uma ação antidemocrática que ela é, em primeiro lugar, incremental, ou seja, ela vai se dando aos poucos. Em segundo lugar, ela ocorre por dentro das leis, sem romper formalmente com o Estado de Direito. E terceiro, ela é conduzida por líderes democraticamente eleitos. Vejam bem, o que decorre do autoritarismo furtivo é que você transita da democracia para o autoritarismo sem golpe. Não há golpe. Não há golpe no sentido de não haver uma ação concentrada, extralegal e conduzida por atores externos ao sistema político. Em geral, na experiência mundial anterior, vamos dizer, aos anos 80, esta intervenção ocorria por meio das Forças Armadas. Em todo modo, repito,
era uma ação concentrada, por isso a ideia de golpe, extralegal, portanto, não se dava por dentro das leis, como seria o autoritarismo furtivo, e conduzida por atores externos ao sistema. Agora, é exatamente o contrário. Ela não tem concentração, ela é incremental, ela ocorre por dentro das leis, portanto, ela não rompe formalmente com o Estado de Direito, e ela é conduzida por líderes democraticamente eleitos. Rapidamente, por que que mudou a forma de transição da democracia para o autoritarismo, de acordo com esses autores que eu estou citando? Porque depois da Guerra Fria, para usar um termo que eles não usam, e eu vou usar aqui apenas para efeito de um debate, digamos assim que o autoritarismo saiu de moda, a democracia entrou na moda. Então, é importante que a transição autoritária pareça preservar a democracia. O problema está justamente que esta forma de transitar para o autoritarismo cria um grande problema para a oposição. E eu tenho a impressão que é exatamente isso que está acontecendo no Brasil hoje. E eu diria que por caminhos estranhos, inesperados, que eu vou tentar aludir, abordar na sequência, é exatamente isso que está acontecendo hoje no Brasil, depois da pandemia. Por que que essa forma atrapalha a oposição? Porque a oposição não encontra aquilo que eu chamo de ponto de corte. Ponto de corte é aquele lugar da cena que o diretor de cinema diz assim, nós vamos cortar aqui, porque aqui é um bom momento para você transitar para outra cena. Ou seja, na verdade, à medida em que a democracia vai deslizando para o autoritarismo de maneira imperceptível, a oposição não encontra um lugar para dizer agora está mudando, porque, na verdade, não está mudando agora, está mudando, é um processo de mudança. E a oposição não consegue mobilizar a sociedade para intervir, né, num momento preciso, porque não há um momento preciso. Isso torna o processo bastante mais complexo. E nós ainda, não sei se todos nós, mas uma parte de nós, eu acho que ainda continua pensando em termos antigos, em termos de que vai haver o golpe vai ser agora, não vai ter golpe. O problema é que nós estamos transitando para o autoritarismo desta forma que eu acabo de descrever, na minha opinião. Agora, então, falando diretamente sobre o caso brasileiro, encerrando essa parte mais teórica, né? Mais ou menos 2 semanas atrás, um colunista da Folha de São Paulo formulou uma questão que me parece útil para a gente discutir a situação em que nós estamos. Ele dizia o seguinte, por que que Bolsonaro não vai pelo mesmo caminho do Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria? O caso da Hungria é um caso particularmente interessante, porque de todos os exemplos de autoritarismo furtivo, talvez seja o mais bem acabado, né? O caso da Hungria ocorre desde 2010, portanto, são 10 anos que isso vem vindo, e agora, durante a pandemia, o primeiro-ministro Orbán conseguiu do Congresso um avanço importante nesse processo, que foi a autorização para governar por decreto. Muito bem. Então, por que, na opinião daquele colunista, o Bolsonaro não seguiria o caminho do Orbán? Em primeiro lugar, porque o Bolsonaro estaria fraco, ele não teria a força que o Orbán tem na Hungria. Onde se revela esta fraqueza? Bom, primeiro, porque o Orbán tem maioria no Congresso e o Bolsonaro não tem maioria no Congresso. Segundo, o STF continua dando mostras de autonomia em relação ao Poder Executivo. E aí, então, nós colocamos diretamente em questão, né, a pergunta, não é a primeira, mas eu transformei em primeira pergunta, que é saber se as instituições brasileiras estão funcionando bem. Eu queria chamar a atenção de vocês que, à primeira vista, e na época, 15 dias atrás, esse argumento
até parecia fazer algum sentido. Por quê? Bom, primeiro, por exemplo, naquele momento, o STF tinha dado um parecer, na verdade, uma decisão no sentido de garantir a autonomia dos estados e municípios para determinarem as políticas de combate ao coronavírus, sabidamente as políticas de isolamento social, contra as quais está o atual presidente da República. No Legislativo, à mesma época, a Câmara tinha aprovado um pacote de ajuda aos estados e os municípios que incluía uma pauta-bomba para o Ministério da Economia, quer dizer, não era a fórmula e não eram os gastos previstos pelo Ministério da Economia. Então, eu estou dando, dentre vários outros exemplos que eu poderia citar, 2 exemplos, né, de autonomia das instituições. Nós estamos falando aqui do sistema de freios e contrapesos, né, inventado pelos norte-americanos no século XVIII, e que a nossa Constituição de 1988 adotou. O terceiro elemento que reforçava, 15 dias atrás, essa argumentação, era de que Bolsonaro não conseguia sequer demitir o seu próprio ministro da Saúde. Muito bem, só que de 15 dias para cá, a situação ela se inverteu, né, até certo ponto. Porque, na realidade, eu acho que essa descrição, né, corresponde a uma estratégia. Essa estratégia está em curso desde aproximadamente meados do ano passado. E no que consiste essa estratégia? Eu acho que, por volta de meados do ano passado, não exatamente, criou-se um sistema de vasos comunicantes entre o Legislativo e o Judiciário. As mesas da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal passaram a agir de forma coordenada. Vejam, então, isso é um elemento importante, porque 2 dos 3 poderes, de certa forma, eu não digo que se unificaram, mas se coordenaram para tentar bloquear, né, aquilo que já parecia claro, que era a tendência do Poder Executivo, que, aliás, o atual presidente nunca escondeu isso, tentaria, não é, avançar no sentido de, na verdade, de anular, né, no limite, de anular os outros poderes. Um bom exemplo de como este sistema atua aconteceu justamente um mês atrás, né? No dia 15 de março, o presidente, né, que já estava confrontado com este sistema de vasos comunicantes que eu estou descrevendo aqui, suspeito de ser portador do coronavírus, porque ele havia acabado de voltar dos Estados Unidos de uma reunião com o presidente Trump, e na sua comitiva vários dos integrantes fizeram o teste e estavam com coronavírus. O presidente foi, apesar disso, a uma manifestação em Brasília, contrariando a orientação do seu próprio Ministério da Saúde, manifestação essa que nada mais, nada menos do que pedia o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Naquele dia, na minha opinião, o presidente ultrapassou a linha vermelha da Constituição. O artigo 85 da Constituição diz que é crime de responsabilidade atentar, por parte do presidente, atentar contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da federação. Em lugar de esta atitude, não é, deflagrar um processo de impeachment que seria, digamos, o natural, não é? Eu não estou nem discutindo essa questão do impeachment, uma questão muito complicada, tem vários aspectos para discutir, eu sei, mas eu estou dizendo, em condições normais, um presidente da República que vai a um ato, que pede o fechamento do Congresso e do STF, ele seria deflagrado, provavelmente seria deflagrado um processo de impeachment em condições normais. No entanto, não foi o que aconteceu. O que aconteceu? O presidente da Câmara deu uma declaração mais ou menos, digamos, pouco restrita, dizendo que o presidente ia participar de iniciativas que atentavam contra as instituições, ponto final. O presidente do Senado
decidiu dizer apenas que era inconsequente estimular aglomerações, não disse uma palavra sobre o sentido daqueles atos. E o presidente do STF, rigorosamente, não disse nada, resolveu não dizer nada. No entanto, não é que eles não notaram o que estava acontecendo, notaram muito bem. O que eles decidiram fazer? Eles decidiram responder da seguinte maneira. No dia seguinte, na segunda-feira, eles receberam o ministro da Saúde para discutir medidas de combate ao coronavírus. E por que eles deram a resposta dessa maneira? Porque corresponde a essa estratégia, que é uma estratégia de dizer o seguinte: nós temos capacidade para isolar o presidente dentro do seu próprio governo e nós governarmos na forma de uma espécie de parlamentarismo branco. Muito bem. Eu acho que o presidente Bolsonaro está absolutamente consciente de que essa é a estratégia, e ele resolveu, então, reagir produzindo 3 fatos de altíssima vontade para mostrar que ele não aceita isso, né? Então, o que ele fez? Ele, primeiro, demitiu o ministro Mandetta, né? Que é um ministro independente da sua trajetória pretérita, simplesmente estava seguindo as orientações da OMS, né, que são as orientações sabidamente mais racionais, mais de bom senso, mais cientificamente mais avançadas para enfrentar uma situação inédita, né, pelo menos nos últimos 100 anos, de uma pandemia mundial. Depois, 3 dias depois de demitir o ministro da Saúde, ele foi de novo a um novo ato que pedia outra vez o fechamento do Congresso, o fechamento do STF, só que agora se dando ao luxo de fazer esse ato na frente do quartel-general do Exército, para deixar ainda mais claro, não é, como ele estava atentando contra a Constituição. E aí, 3 dias depois disso, aí é minha interpretação, claro que estou muito curioso para ouvir o que vai dizer o Sérgio e os demais participantes do nosso encontro, mas eu penso que ele forçou a saída do Sérgio Moro, né? Redobrando a aposta, porque ele sabia que isso teria um custo político importante, e teve, porque o Sérgio Moro decidiu sair fazendo uma acusação da maior gravidade, como se já não houvesse motivos, né, para uma ação de impedimento. Quer dizer o seguinte: o presidente Bolsonaro o pressionou para assumir o controle, para fazer uma instrumentalização da Polícia Federal, que é uma instituição cuja autonomia foi respeitada pelos últimos presidentes, evidentemente, presidente Fernando Henrique, presidente Lula, presidente Dilma. E, muito que bem, ele fez esses três atos, né? Em sequência, demitiu o ministro da Saúde, repito, foi a um novo ato na frente do quartel-general do Exército para pedir novamente o fechamento do STF e do Congresso Nacional, e, finalmente, forçou a demissão do ministro Moro, arcando com a acusação de que ele queria instrumentalizar a Polícia Federal. Mesmo assim, o processo de impeachment continua sendo algo que paira no ar, né? Paira no ar, porque, a meu ver, os que fizeram, os que montaram essa estratégia, continuam aferrados a ela, a meu ver, caminhando para consequências que podem ser bastante graves. Eu vou encerrar dizendo o seguinte: com base em que o presidente Bolsonaro está adotando essa conduta de altíssimo risco, é verdade. Eu acho que ele tem 3 bases de apoio, né? A primeira base de apoio é um conjunto de militantes muito aguerridos, né? Que ele mobiliza pelas redes. Não sei medir em termos eleitorais quanto é esta base, mas ela é uma base que já tem algum significado social. Em segundo lugar, ele tem um apoio que parece tender a se consolidar em torno de 30% do eleitorado. Quer dizer, 30% do eleitorado, de abril do ano passado para cá, faz um ano, ele perdeu rapidamente 20 pontos percentuais, mas ele mantém 30%,
de pessoas, de eleitores que o apoiam, que consideram o governo ótimo e bom. Em segundo lugar, ele tem, na minha opinião, e isso se mostrou de maneira até certo ponto surpreendente, neste último episódio, o apoio dos militares que participam do governo. Não são militares da ativa, com exceção de um ou dois, são militares da reserva, mas correspondem a um processo novo, importante, que nós precisamos compreender, de militarização do governo e do Palácio do Planalto. Até temos hoje, ironicamente, o chefe da Casa Civil é um general. Finalmente, eu assinalaria a ligação que ele tem com o projeto liderado pelo presidente Donald Trump, o qual também tem se batido nos Estados Unidos pelo fim do isolamento social, pela retomada das atividades, mesmo contra a orientação da OMS e de todos os sanitaristas que são respeitados e reconhecidos. Bom, diante disso, eu só vou dizer essa palavra, porque eu sei que eu já estou estourando meu tempo. Qual seria o papel das instituições e organizações da sociedade civil? Olha, eu acho que o papel que lhes corresponde é da maior importância e muito difícil também, porque, na realidade, por razões que talvez a gente tenha como continuar debatendo ainda hoje, o sistema político parece paralisado, né, diante desta situação. E cabe à sociedade civil tentar, né, fazer um papel que, até certo ponto, nem é o dela, né, mas de se unificar e advertir, digamos, e pressionar, buscar as fórmulas para dizer, olha, isto que está acontecendo é muito grave e pode representar um processo cujo retorno nos custe décadas. Então, eu diria que, sem querer, evidentemente, colocar um peso excessivo sobre os ombros da sociedade civil, cujos limites também existem, mas, de fato, parece que estamos, todos nós, confrontados com desafios muito grandes. Muito obrigado de novo pelo convite e espero que a gente possa ainda conversar um pouco a respeito desses assuntos tão complicados. Muito obrigado, professor, pela sua exposição. Nós é que agradecemos, num tempo tão curto, fazer uma apresentação tão importante para situar um pouco esse contexto em que nós estamos politicamente. E, dando andamento aqui, eu passo agora a palavra, então, para Sérgio Fausto, para o nosso próximo debatedor, alternativas e saídas para a presente crise brasileira, a partir do seu ponto de vista. E Sérgio Fausto é superintendente da Fundação Fernando Henrique Cardoso, co-diretor do projeto Plataforma Democrática, também foi assessor dos Ministérios do Planejamento, Orçamento, Desenvolvimento, Comércio Exterior, Fazenda, todos durante o governo Fernando Henrique Cardoso, né? Sérgio Fausto, seja muito bem-vindo, e você tem de 15 a 20 minutos para discorrer e debater com a gente sobre esse importante tema. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Um grande prazer estar com vocês aqui, com o Fausto, com Bárbara, com você, ele era com meu velho amigo, ele fez questão de dizer 4 décadas. E é verdade, André, eu me lembro, eu calouro, 17 anos de idade, entrando na USP, você era meu veterano, fez a aula trote, em que ele tentou nos convencer que nós iríamos estudar ciências sociais em alemão naquela escola, se aproveitando, eu não diria nem furtivamente, escandalosamente, do fato de que ele tem uma semelhança austríaco-alemã. Então, por um minuto ou 2, eu cheguei a acreditar de que, de fato, a gente estivesse destinado a ter que aprender alemão. Felizmente, eu consegui passar nas ciências sociais sem jamais ter aprendido, a não ser 2 ou 3 palavras de alemão. Então, André, grande prazer estar aqui com você e ver todo mundo aqui bem e com saúde e resguardado. André fez uma excelente exposição que me facilita muito a vida. Eu gosto muito da maneira como ele apresentou o conceito de autoritarismo furtivo. É um conceito que vem sendo trabalhado na literatura de ciência política, ele tem muita aderência
sem que ele tenha sido formulado dessa maneira, ao livro Como as Democracias Morrem, né? Já não morre mais como morriam no passado, em atos concentrados, golpes militares, tanques na rua. O processo é mais furtivo e, muitas vezes, exatamente por isso, mais difícil de ser identificado e de ser combatido. Então, eu estou de acordo com o André na abordagem conceitual que ele faz, eu estou de acordo com ele em relação a qual é a estratégia do Bolsonaro e do grupo bolsonarista, e eu acho que, portanto, o que é mais útil aqui é eu discutir as chances de sucesso dessa estratégia e quais são os mecanismos de resistência que as instituições e a sociedade podem oferecer a essa estratégia. Eu começo aqui enfatizando algumas características do sistema político brasileiro. Nós vamos chegar na sociedade, mas vamos começar pelo sistema político. O que faz do Brasil um país muito diferente daqueles países como a Hungria, como a Polônia, onde o deslizamento da democracia em direção a regimes semi ou inteiramente autoritários, no caso da Hungria, hoje inteiramente autoritário, se deram. O Brasil não é uma república unitária, é uma república federativa, onde há uma grande descentralização, uma comparativamente grande descentralização do poder político do centro para as esferas subnacionais, estados e municípios, que têm autonomia importante em relação ao poder central, o que não acontece no caso da Hungria, não acontece no caso da Polônia, não acontece no caso da Turquia. Além disso, nós temos aqui um sistema partidário altamente fragmentado. Tipicamente, os partidos dos presidentes da República não detêm maioria no Senado e na Câmara. Tradicionalmente, procuraram governar através da construção de alianças. Este governo recusou o presidencialismo de coalizão. Sequer hoje o presidente da República tem um partido. Esta é uma condição que dificulta a implementação de uma estratégia deliberada de deslizamento do regime democrático em direção a um regime autoritário. Dito de outra maneira, aquelas características que são características que tornam a coordenação política no Brasil um problema maior, ou seja, o fato de que nós temos uma federação com muitos municípios, com um grau de autonomia relativa e comparativamente grande de estados, e em particular de municípios, o fato de que nós temos um sistema fragmentado, um sistema partidário fragmentado, isto faz com que a implementação no Brasil de uma estratégia hegemônica autoritária encontre obstáculos que são obstáculos que fazem parte da própria natureza do sistema. Se a gente quiser dizer de uma maneira mais simples, o fato de que o Brasil é mais bagunçado, desse ponto de vista, cria maiores problemas para a implementação da estratégia tão bem aqui apresentada pelo André. Eu acrescentaria a essas características do sistema brasileiro o fato de que você tem um poder judiciário forte, né? E também um poder judiciário que é composto de vários ramos, que é composto de várias instâncias e que, embora a Suprema Corte ela tenha o poder de avocar a si a decisão final em algumas matérias, é um poder judicial em que também existe um grau de autonomia importante dos diferentes ramos da justiça e dos diferentes níveis da justiça, nos diferentes níveis da federação. Mais uma vez, nós temos uma democracia que tem uma característica, digamos, de desconcentração do poder, que, neste caso, dificulta a implementação da estratégia tão bem apresentada aqui pelo André. Ele tem toda a razão de que o Bolsonaro aposta numa escalada de maneira permanente. Os recuos são sempre recuos táticos, momentâneos, breves, para um próximo movimento, que é um movimento de afirmação
da sua liderança como chefe de um movimento e também como chefe de Estado que procura tensionar os limites colocados pelas outras instituições. Esse processo vem num crescendo e mudou de patamar na demissão forçada do ministro Moro, porque ela se deve basicamente à tentativa, agora aparentemente bem-sucedida, do presidente Bolsonaro de obter controle sobre o principal braço de investigação de crimes federais, que é a Polícia Federal, que é um braço, na verdade, da Justiça, uma polícia judiciária. Então, este fato é um fato que tem uma gravidade enorme. Ele toca num nervo sensível do edifício institucional brasileiro. E, como se não bastasse a provocação do presidente Bolsonaro ao aderir a uma manifestação claramente antidemocrática em frente ao QG do Exército em Brasília, há cerca de 10 dias, ele, uma semana depois, ele faz este movimento, que é um movimento que reflete claramente a tentativa dele de obter um poder, usurpar, eu diria, um poder que não compete ao Executivo Federal. A pergunta é, ele faz isso a partir de uma posição de força ou ele faz isso a partir de uma posição de fraqueza? É claro que não é tão simples fazer essa divisão. Acho que o André chamou atenção aqui para os elementos de força. Eu vou, por um momento, chamar atenção para os elementos de fraqueza. Desde o início da crise, o que tem acontecido com o Bolsonaro, porque a crise é uma espécie de tempestade perfeita, para qualquer governo seria, mas a maneira pela qual ele tem reagido é uma maneira que o tem isolado dentro do campo conservador. Ele perdeu terreno dentro de setores de direita mais moderados, tipicamente encarnados pelo DEM. Né? É eloquente a esse respeito o fato de que o governador Ronaldo Caiado, que era um firme apoiador de Bolsonaro até recentemente, um homem de credenciais conservadoras inequívocas, do Democratas, rompe com o presidente num determinado momento em torno da questão do isolamento social e das pressões sobre o ministro Mandetta. Muito bem. O ministro Mandetta é demitido. Portanto, o Bolsonaro toma uma atitude que é de descartar um pedaço da sua base de apoio. No momento em que ele confronta o ministro Moro, aí ele vai mais para perto do coração da base de apoio dele. Eu não preciso aqui me alongar muito para ressaltar a importância simbólica e eleitoral que Moro teve na construção da candidatura e da base de apoio social à presidência Bolsonaro. Muito bem, ele, diante da disjuntiva, obter controle sobre a Polícia Federal ou manter Sérgio Moro no governo, ele opta por obter apoio, controle sobre a Polícia Federal, alienando uma base importante social e política da sua candidatura e da sua presidência. Por que ele faz isso? Porque ele se sente acossado. Porque ele percebe que existe, em várias frentes, algumas investigações, CPI da fake news, a investigação aberta contra Flávio Bolsonaro e vínculos da família Bolsonaro em relação às milícias no Rio de Janeiro, a investigação aberta pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, em relação ao financiamento da Central de Notícias Falsas contra o Congresso e o Supremo Tribunal. Portanto, é nesta posição de quem se sente acuado que ele faz este movimento, que é um movimento que tem um custo político importante. E é um custo político que começa a ser pago agora
mas que corre o risco de se aprofundar, porque ele é um movimento de descarte de Sérgio Moro e do que Sérgio Moro representa para a associação àquilo que foi o principal alvo da campanha de Bolsonaro e da presidência de Bolsonaro até aqui, que é a chamada velha política. Ele faz um movimento de se descartar do Moro para se aproximar do Centrão. Ele vai, digamos, da antipolítica para o coração da velha política. E ele vai em busca do Centrão, por quê? Porque, na verdade, ele está jogando neste momento na defensiva. E a ameaça que ele vê se aproximar dele é a ameaça do impeachment. Então, ele precisa de uma base de apoio no Congresso, menos para fazer avançar uma agenda legislativa e mais para impedir que um processo de impeachment seja aberto contra ele. Portanto, uma vez mais, ele faz esse movimento de radicalização numa posição de enfraquecimento. Não nos esqueçamos, o André tem razão, que muitas vezes as manifestações da Câmara e do Senado, por razões que eu diria táticas, foram tíbias diante da enormidade dos atos do presidente da República. Mas não nos esqueçamos que ele recebeu uma nota de repúdio de 20 governadores de estado, dos principais estados da federação, São Paulo e Rio de Janeiro, nomeadamente. Muito bem. Olhando para frente, e sem querer fazer futurologia, no momento em que a situação é de enorme volatilidade, e reconhecendo que o presidente Bolsonaro, a despeito de haver perdido terreno social e político em parte do campo conservador, ainda conserva uma base de apoio importante. E aí eu acrescentaria o que disse o André, que esta base de apoio ela não é apenas, digamos, resultante da mobilização no mundo digital de militantes dispersos, mas ela tem um pilar assentado em grupos organizados de denominações evangélicas conservadoras, muito conservadoras, portanto, em que ele tem uma sustentação social importante. Apesar de tudo isso, quando nós olhamos a sobreposição das três crises, a crise sanitária, a crise econômica e a crise política, me parece que o cenário mais provável é um cenário, se não de impedimento do presidente da República, é um cenário de deterioração das condições de governabilidade e da sustentação política e social do presidente da República. Por três razões muito simples que eu vou procurar sumarizar aqui. A epidemia tende a se agravar. Ela começa a penetrar agora nas grandes periferias das grandes cidades do Brasil. Ela, por enquanto, alcançou basicamente os setores de classe média e de classe média alta. 2, a resposta que o governo deu em termos de programas de emergência a empresas, indivíduos e famílias, setores mais vulneráveis, vai na direção correta, mas ele é muito insuficiente para fazer frente à perda de renda que esses setores vão sofrer. O Brasil já vinha com 11 milhões de desempregados e com um número enorme da sua população economicamente ativa no mercado informal. Esses setores sofrerão muito com o agravamento da crise econômica decorrente da crise sanitária. Esses dois vetores complicam a situação política do presidente porque aumentam o custo de adesão do Centrão ao governo Bolsonaro. O preço no Congresso sobe, né, em termos de troca de posições, de abertura de porteiras em ministérios. Ao elevar este custo de obtenção do apoio do Centrão, isso significa que o governo tem que ceder mais. Ao ceder mais, ele agride de maneira frontal aquilo que é o coração da candidatura Bolsonaro, que é o combate ao velho establishment político. Então, me parece que ele está, eu não diria numa armadilha perfeita, porque não é o caso de chegar a uma conclusão precipitada, mas a situação do Bolsonaro, a meu juízo, tende a se agravar. E tende a se agravar também
na frente jurídica, na frente judicial, porque agora ele abriu luta não apenas com os adversários que ele tinha, mas ele abriu luta com o seu ex-ministro da Justiça, que é um homem, as opiniões variam muito, mas ninguém pode dizer que não é um homem que não tem experiência na área criminal e que fez acusações importantes em relação a ele. Acusações tão importantes que obrigaram a Procurador-Geral da República, homem que foi nomeado por Bolsonaro fora da lista tríplice, a abrir um processo investigatório. Conhecendo o estilo do presidente Bolsonaro, né? Um estilo intempestivo, desabrido, e sabendo da experiência na área criminal que tem o ex-ministro Moro, é muito possível que haja forte produção de material comprobatório das denúncias que foram feitas. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, imediatamente diante da demissão do Moro, baixou uma ordem que os delegados responsáveis pela investigação não podem ser removidos, procurando cercear já antecipadamente a tentativa provável, ele já antecipava, do futuro diretor-geral da Polícia Federal de entrar, mexer, manipular esse processo de investigação. Nós já assistimos isso diversas vezes no Brasil. Me parece difícil a capacidade que terá o Executivo, ainda que tenha nomeado um homem da sua confiança para a Diretoria-Geral da PF, de manipular a ponto de sufocar a emergência de provas às acusações do ministro Moro. Sem dizer que a batalha no Congresso continua. Se eu estivesse na posição do governo Bolsonaro, da posição, digamos, do grupo de poder hoje no Executivo, eu diria que o cerco começa a se fechar. Agora, o processo será lento. O processo será lento por várias razões. A primeira delas, nós estamos no meio de uma emergência sanitária, o que impede, desde logo, manifestações de rua. Dificulta a articulação política. Depois, a erosão do apoio político do presidente Bolsonaro, que, a meu juízo, ocorrerá pelas razões aqui mencionadas, não se dará da noite para o dia, porque tem raízes sociais importantes. E o terceiro elemento é o fato mencionado pelo André, e aqui eu me encaminho para o final, de que existe um apoio ao Bolsonaro que vem do estamento militar. E vem do estamento militar não apenas dos seus escalões superiores, mas também dos seus escalões intermediários e da base do estamento militar, incluídas as polícias militares estaduais. Isto é um novo componente no jogo político brasileiro e, a meu juízo, é um componente preocupante. Preocupante porque eu não acho que as Forças Armadas têm intenção de golpear a democracia. Eu acredito, quando eu ouço as manifestações das principais lideranças, autoridades das Forças Armadas, que se dizem obedientes à Constituição. Mas o fato é que a fronteira entre a corporação militar como instituição permanente do Estado brasileiro e este governo é uma fronteira que se borrou pela entrada de um número muito grande, expressivo e importante de militares no primeiro escalão, no segundo escalão e no terceiro escalão do governo. E isto vem acompanhado de uma mudança perceptível na maneira pela qual os militares concebem a sua relação com a política e a sua relação com a elite política civil. Ganhou terreno no Brasil, novamente, uma velha crença militar que tem origens no passado histórico do final do Império e da República Velha, de que a elite política civil brasileira não é patriótica o suficiente para cuidar dos destinos do país, porque ela cuida, sobretudo, dos seus interesses.
e de que, portanto, as Forças Armadas têm um papel de tutelagem do sistema político a desempenhar para garantir o desenvolvimento do país. Eu não vou ter tempo aqui de elaborar mais esse tema. Eu acho que esse não é um processo consumado, mas eu acho que é tapar o sol com a peneira, não perceber que esta velha crença militar voltou a ganhar terreno dentro da corporação e que tem apoio na sociedade, em parte importante da sociedade. E, portanto, o problema, digamos, da sustentação da democracia aqui e a melhoria da democracia é um problema que não se resume com o eventual impedimento do presidente Bolsonaro ou a sua eventual derrota numa tentativa de reeleição. É um problema que requer uma análise mais profunda de processos que ganharam expressão, ganharam dinâmica na última quadra histórica, que começa ali por 2013, 2014. Não é apenas a questão militar, é uma questão que tem a ver com a representatividade do sistema político, o financiamento da política do Brasil, mas aí é muito pano para manga para nesse nosso papo aqui de final de tarde, começo de noite. Eu fico por aqui e encantado de responder as perguntas que eventualmente me forem feitas. Muito obrigado. Obrigada, professor Sérgio. Obrigada pela sua exposição. Com certeza, a riqueza dos debates que ambos os professores trouxeram também propiciaram um debate do outro lado. Então, nós temos aqui já o primeiro bloco de questões, não está direcionada exatamente a um dos palestrantes, debatedores, então vocês fiquem à vontade para responder, tudo bem? Eu vou... o primeiro bloco de 5 questões. 2 questões foram feitas aqui pela mesma pessoa que se identifica como vícios 5 e D. Mas as perguntas são bem interessantes. A recente polarização entre bolsonarismo e lavajatismo poderia ser uma oportunidade para impedir o processo de deslizamento da democracia brasileira para o autoritarismo? Ficou clara a questão? Sim. Ficou, André? Segunda... Então, o André responde. Eu tenho dúvidas sobre a pergunta, mas vamos lá. A segunda questão: que lugar ocuparia a corporação militar no quadro analítico da atual crise? Que lugar ela teria? A terceira questão é do David Bacelar. Bolsonaro é um presidente operacional? Como escreveu o professor Emiliano José em um artigo, domínio militar, equilíbrio estável. Ele pode até falar, mas não governa? Bolsonaro é um presidente operacional? A quarta questão vem de Maurício Jansi Cajamampi. As esquerdas continuam subestimando Bolsonaro e as forças que acompanham? Na opinião dos professores, as esquerdas continuam subestimando Bolsonaro e as forças que o acompanham? E para fechar esse bloco, a questão é do Caio Henrique, que diz: a ascensão do autoritarismo furtivo é um movimento de fortalecimento da extrema-direita e enfraquecimento da esquerda? Quem pode responder? Nossa, são boas e várias perguntas. Como é que você quer organizar, Eliana, a dinâmica? Cada um responde o bloco todo, seleciona? Eliana, não te escuto. Perdão. Acho que cada um pode... tem 5 minutos, mais ou menos, para cada debatedor apresentar, enfim, as suas reflexões, as respostas sobre essas questões. Pode ser? Tá bom. André, você quer ir primeiro? Eu respondo depois? Abrir o áudio. Ok. Bom, para dar os parabéns ao Sérgio pela magnífica exposição, excelente análise, dizer o seguinte, que eu acho que a polarização
entre bolsonarismo e lavajatismo, sim, poderia, não digo impedir o deslizamento autoritário, mas eu diria que ela pode ajudar, né? Porque, a despeito eu vou dizer a mesma coisa em relação ao ex-ministro Sérgio Moro que eu disse em relação ao ex-ministro Mandetta. As trajetórias pretéritas são muito controvertidas, né? Muito. Mas o fato é que ambos levantaram questões de natureza, num caso, vamos dizer, iluminista, né? No caso do ministro Mandetta, e no outro caso, de defesa do Estado de Direito. Porque eu não estou preocupado aqui com o que o ministro Sérgio Moro fez antes, eu estou dizendo, no dia da sua demissão, né, ele fez uma exposição clara, nítida, de como estava havendo um ataque ao Estado de Direito. E isso é importante, né? Revelar isso, porque nós estamos vendo como o autoritarismo furtivo tenta fazer parecer que ele ocorre por dentro do Estado de Direito. Mas isso é um elemento, né, de vários. A gente precisa ver, por exemplo, esses setores que nesse momento, estão se descolando do bolsonarismo, do presidente Bolsonaro, o que eles vão fazer, como é que eles vão se agregar, né? Eu gostaria, eu acho que a gente não tem que pedir carteirinha para ninguém, né, no atestado ideológico para ninguém. Quem realmente, nesse momento, quiser defender a democracia tem que entrar nessa frente, porque nós precisamos de muita força, né? Nós precisamos de muita força para evitar esse deslizamento autoritário. Então, eu gostaria muito, né, de receber todos esses setores numa grande frente democrática. O que eu tenho um pouco de dúvida, na verdade, aproveitando aí os minutinhos que me dão para comentar a fala do Sérgio, é que eu não estou vendo isso se constituir. Na realidade, há hesitações, há dúvidas, há confusão, e isso é um elemento também importante para a gente analisar no que diz respeito a o que vai finalmente, se é que alguma coisa vai, né, bloquear esse deslizamento com o qual parece que nós concordamos que algo desse tipo estaria em curso. Que lugar tem a corporação militar? Eu acho que esse é o grande enigma, né, do momento. Eu acho que, pelo menos no que me diz respeito e aos colegas com os quais eu tenho conversado, ninguém, de fato, entende o que está acontecendo nas Forças Armadas. E isso realmente tem um papel-chave, porque, novamente, me referindo à excelente análise do Sérgio, nós temos que dar um passo adiante e pensar o seguinte: o impedimento, o impeachment, significaria um governo Mourão. Ou seja, e este grupo militar que já está lá ficaria inteiramente dono, né, do poder, porque o vice-presidente da República faz parte desse grupo, né? Então, muita gente, inclusive, diz, bom, mas se é para isso, né, se é para entregar o poder aos militares, e, além do mais, entregar numa condição raríssima, né, porque eles teriam chegado por meio do voto, é um pouco discutível isso, porque em que medida o vice-presidente tem voto, ele faz parte de uma chapa, né? Os votos são dados, na verdade, ao candidato a presidente. Seja como for, ele não chega por meio de um golpe de Estado, né? Até porque, como dissemos antes, não é isso que é digamos, a tendência do momento, da época, né? Mas chegar ao governo, então, na verdade, essa questão é uma questão muito importante. Eu acho muito, muito interessante, e tendo a concordar com o Sérgio no que diz respeito a essa ideia de que os militares acham que no sistema político, os políticos, os partidos não têm patriotismo suficiente. Essa ideia de fato, acho que é muito importante. Agora, nós temos na nossa história, até relativamente recente, 30 anos de ditadura militar.
Isso não é uma coisa com a qual nenhum de nós tenha sonhado, aliás, seria um pesadelo, aliás, foi um pesadelo. Para mostrar que se há problemas no sistema político, e certamente há, eles só são piorados num governo militar, inclusive para as próprias Forças Armadas, né, no longo prazo. Então, a gente tem que, de fato, andar mais, né, para ver o que está em jogo, né, qual é realmente o lugar dessa corporação. Bolsonaro é um presidente operacional, acho que ele tenta ser. Às vezes ele, digamos, é contido, mas aí eu concordo inteiramente com o Sérgio, os recursos são puramente táticos, ele tem um projeto de poder, né? E esse projeto de poder é adaptável a muitas, digamos, orientações, mas aí eu tenho uma certa discordância, porque eu acho que no coração do bolsonarismo não pode ser que divida o coração, mas não tenho certeza. Se o que está no coração do bolsonarismo é a rejeição à velha política, certamente isso tem um lugar, ou se é o antipetismo. O antipetismo, o antilulismo, né? Porque eles reinventaram uma ideologia anticomunista que não tem nem lugar, porque vamos dizer, tudo aquilo que pertencia à Guerra Fria é uma coisa passada, enterrada, né? Não tem nada no PT que lembre isso, nem na teoria, nem na prática. Então, é uma pura invenção, mas é uma invenção que nós temos que reconhecer que até certo ponto pegou. Então, nós precisamos também pensar nisso. A esquerda subestima Bolsonaro? Não, acho que não, mas eu acho que, às vezes, não a esquerda como um todo, mas setores da esquerda talvez não tenham se dado conta, mas isso é passível de discussão, né? De que o Bolsonaro representa um projeto mais profundo. Eu tenho insistido muito que a gente precisa entender o Bolsonaro olhando para o Trump, né? Eu até escrevi com alguns colegas recentemente um artigo, saiu alguns dias atrás, em que se fala na ideia de revolução conservadora. Eu acho que eles querem mudar a sociedade, eles estão olhando para uma coisa que é mais profunda do que meramente uma ação no sistema político. E aí também, de novo, concordo com o Sérgio, ele anotou uma coisa importante, que é esse vínculo com as igrejas evangélicas, porque isso dá uma solidez, dá um enraizamento que, vamos dizer, tem outro grau, né? Isso, às vezes, eu acho que sim, que não é bem visto no sentido de não é enxergado plenamente, e talvez, assim, subestimado. E, por fim, eu sei que eu estourei aqui, a ascensão do autoritarismo furtivo, sem dúvida, representa uma ascensão da extrema-direita que está acontecendo no mundo inteiro, e um momento de particular declínio da esquerda, a não ser, né, nos casos em que a esquerda vem encontrando a condição de assumir uma voz própria e vamos dizer, uma ação, né, de mobilização por baixo, um pouco, apesar de que não conseguiu ser indicado a candidato do Partido Democrata, um pouco foi a experiência, está sendo até, a experiência do Bernie Sanders nos Estados Unidos, mas isso não dá para eu desenvolver em pouco tempo. Então, deixo aqui o meu agradecimento novamente por ter participado desse excelente debate. Bom, minha vez. Sim. Primeiro, um gosto escutar o André e ver que a gente andou se bicando aí ao longo dos anos, sempre com carinho e tal, divergindo e tal, concordando, mas divergindo e tal, e eu sinto que o nível de convergência é muito grande. Atualmente, certamente a gente tem diferenças, mas acho que o André falou algumas coisas muito importantes. A primeira coisa que eu queria frisar a concordância se dá porque tanto eu como ele percebemos o risco real de perda da democracia no Brasil. Então, se esse é o risco maior, a fronteira das alianças tem que ser alargada.
E eu fiquei muito preocupado na sexta-feira passada. Eu participo de vários grupos de WhatsApp, desde amigos de centro-direita, mais ligados ao mundo financeiro, até gente mais ligada à esquerda, enfim, várias tribos. E havia uma espécie de regozijo pela saída do Moro, um pouco na linha do já vai tarde, se deu mal e tal. Eu compreendo as razões emocionais, mas eu acho que é um erro político grave, porque neste momento não é hora de ficar olhando, fazendo escrutínio das trajetórias políticas passadas e fazer avaliações de densidade e consistência ideológica. É saber quem é que se junta para traçar uma risca de giz no chão e dizer, olha, daqui não passa. Se passar daqui, aí o deslizamento vira terremoto. Então, isso que o André falou é de enorme importância. Acho que quem perguntou se a esquerda, a centro-esquerda, tem dificuldade de entender o bolsonarismo, eu acho que o André foi muito feliz aí também. Quer dizer, não é questão de subestimar, eu acho que tem uma dificuldade de compreensão. E essa dificuldade de compreensão ela tem natureza sociológica, porque o bolsonarismo ele assenta raízes em grupos sociais que não são os grupos sociais frequentados e próximos aos que normalmente pertencem à centro-esquerda. E eu me refiro aí às denominações evangélicas e também ao mundo militar, ao mundo da segurança, né? Incluindo as polícias militares. E eu acho que é importante a gente se despir de preconceitos para conhecer, né? Seja para conhecer os adversários e entender quais são as razões, seja para poder estabelecer pontes, porque não é possível generalizar nenhuma afirmação a respeito da corporação militar e do mundo evangélico. É claro que há tendências, mas é preciso compreender e estabelecer pontos. E eu acho que um dos problemas é essa dificuldade de compreensão de quais são as dinâmicas, as preferências, os laços sociais que existem do outro lado. Neste chamado outro lado, digamos assim, existe uma concepção profunda de que o Brasil passou a sofrer 3 processos de degeneração. Uma degeneração da moral política, corrupção. Uma degeneração da moral individual familiar, que é a ideia de que a família tradicional está sob ataque. E a terceira fonte de alimentação do grupo conservador é a ideia de que o comunismo voltou a ser uma ameaça no mundo. É uma ideia que, digamos, para quem olhar com maior atenção, parece uma ideia estapafúrdia, mas ela é uma ideia que calou em alguns setores da população. E a extrema-direita e a direita foram muito hábeis em retratar o PT como uma espécie de síntese desses 3 males. Agora, como, digamos, tem um componente paranoico também nessa retórica, o PT é o centro do mal, mas o mal se estende por todo o espectro político que não seja aquele que esteja dentro da fronteira do mundo bolsonarista. O que eu procurei argumentar é que esse processo de radicalização vai numa toada que a fronteira que demarca o mundo bolsonarista do mundo não bolsonarista vai recuando cada vez mais. Não é à toa que acusações de que o Moro não era suficientemente conservador, ou as brincadeiras da imagem do Moro se transmutando na imagem do Che Guevara, tenham ganhado espaço nas mídias sociais nos últimos dias. Então, eu acho que nós temos um momento aqui que é um momento de procurar rearmar uma grande, ampla e heterogênea frente democrática para marcar colocar um obstáculo intransponível e que proteja a democracia brasileira.
Disputa eleitoral nós vamos fazer, mas é lá na frente. Agora é um momento de unidade política para fazer frente às ameaças à democracia e de unidade para preservar o mínimo de capacidade governativa de fazer frente ao drama humano decorrente da crise sanitária e da crise socioeconômica. E aí, André, eu também compartilho preocupações em relação à substituição eventual do Bolsonaro. Mas, só há um caminho constitucional e legal, que é a substituição pelo vice-presidente da República. Então, não há o que se discutir. Diga-se o que se disser, pense-se o que se pensar a respeito do general Mourão, eu acho que é inegável que haveria um ganho de racionalidade no manejo das políticas de Estado. Na situação em que o Brasil se encontra, eu acho que isto é modesto dizer isso, mas não é pouco, porque a situação é dramática. Obrigada, Sérgio, mais uma vez. Nós já, infelizmente, eu recebi várias questões, eu tinha previsto aqui 3 blocos, mas a gente já estourou o nosso tempo, está chegando no tempo. Posso depois encaminhar as questões, tem questões muito interessantes aqui que foram encaminhadas pelos participantes, mas eu gostaria de passar aqui as considerações para o Fausto, para que ele pudesse fazer um pouco, debater um pouco a avaliação dele, o que ele achou desse importante debate. Fausto. Bem, primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade de estar com o André e com o Sérgio, amigos, e também do ponto de vista de a gente poder fazer uma boa reflexão sobre a conjuntura que nós estamos vivendo. Eu acho que a atividade de hoje nos ajuda muito a pensar para frente, nos ajuda muito a formular. Eu acho que isso, nós estamos num momento assim de necessidade de formulação, inclusive de formulação teórica, para a gente poder conseguir melhor compreender o que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo. Eu acho que o debate de hoje contribuiu muito para isso. E eu quero só caminhar para o encerramento, agradecendo e reafirmando a importância desse debate aqui na semana do 1º de maio. É a Semana do Trabalhador, tem um conjunto de atividades sindicais acontecendo. Esse 1º de maio está sendo marcado pela discussão da democracia e da solidariedade. E aqui eu lembro muito do professor Paul Singer, né, que é pai do professor André, que foi meu professor, tive o prazer de trabalhar muito tempo com ele. E eu acho que esse momento é um momento muito importante da economia solidária, da possibilidade da gente construir alternativas democráticas e que coloquem em questão valores, inclusive, que estavam estabelecidos. Nós temos uma grande disputa aí de valores colocados na nossa sociedade, e eu acho que esse é um momento privilegiado, apesar de ser um privilegiado complicado, eu diria, né, para a gente poder lidar com essas situações, né? O 1º de maio é um 1º de maio amplo, e o DIEESE é um espaço muito amplo do ponto de vista da visão política sindical, e eu acho que esse debate mostrou muito isso. Tem convergência, sim, entre o André e o Sérgio, a gente sabe disso, muitas agora, inclusive, mas eu acho que é uma enorme possibilidade da gente compreender esse movimento necessário de uma frente democrática, de uma frente ampla, que possibilite a gente fazer uma discussão e uma defesa intransigente do Estado democrático de direito, inclusive para a manutenção dos direitos sociais que estão colocados ali enquanto disputa, né? E, ao mesmo tempo, que reafirmar aqui, na função que me cabe, o papel da instituição do movimento sindical. O movimento sindical brasileiro é uma instituição da democracia brasileira, compreende esse conjunto de forças que organizam o espaço democrático, e eu acho que é fundamental aqui, inclusive, esse espaço, que é um espaço do movimento sindical, a gente poder fazer e ter esse momento como momento de articulação, inclusive com as outras forças políticas. Eu acho que nós estamos aqui num momento especial, importante, radical, que eu acho que nós estamos num momento de radicalidade aqui em vários sentidos, que eu espero ter podido contribuir, que o DIEESE tenha podido contribuir com quem nos ouve, com quem nos assiste. E, mais uma vez, agradecer ao professor André, agradecer ao professor Sérgio, e que a gente possa se encontrar daqui a pouco presencialmente, para a gente poder fazer essa discussão, inclusive, podendo até ter muito mais questões, mais perguntas, que eu acho que a gente pode aproveitar bastante esse espaço e
que esse espaço seja só um primeiro debate, que a gente possa construir aí diversos outros, e lembrando sempre que a democracia passa pelo direito de fala, pela livre expressão e pelo direito da gente poder pensar diferente, que é um pouco o nosso papel aqui que a gente vem cumprindo. Eu agradeço a todos e até uma próxima, para que a gente possa novamente se encontrar. Obrigada, professores. Muito bom. Gente, boa Grande noite abraço. a todo mundo. Grande abraço. Espero vocês na próxima conferência, a semana que vem. Boa noite. Boa noite, André. Tchau, gente. Tchau. Tchau, boa noite. Prazer em ver vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigado.